O senhor entrou em modo de Maravilha. negação. Então, chamada feita. Nós estamos agora na página número 10, colonização inglesa na América. É importante lembrarmos, Não é então... espanhola? Não. Não, é na América. 10. Página 10. Na 10? Estados Unidos da América. Colonização inglesa na América. Na América. Posso ler? Calma aí, deixa eu só mutar aqui e eu libero o seu microfone, né? Senão eu não vou dar conta de ouvir todo mundo. Agora sim, olha que paz. É mesmo. Vai lá, Ana. Leia, por gentileza. A chegada dos espanhóis à América foi fatal para os povos nativos, que ali viviam. No caso dos nativos do território, que atualmente forma os Estados Unidos, não foi diferente. Os espanhóis e os portugueses que vieram à América estavam interessados em explorar as terras encontradas e expandir a fé católica. Os ingleses, além do desejo de riquezas, buscavam um novo lugar para morar, no qual não fossem alvos das perseguições religiosas que sofriam na Inglaterra. A religião oficial da Inglaterra era o Anglicanismo. Que é isso? Os fiéis de outras igrejas cristãs eram perseguidos e impedidos de praticar sua fé. Esse foi um dos motivos que levou as famílias inglesas a se mudar para a América e iniciar a colonização das 13 colônias. Elas vieram imbuídas... O que isso significa, senhor? Oi? Imbuídas. O que isso significa? Elas vieram motivadas com o propósito... Da criação de um mundo novo. Muito bem. Os motivos que levaram os ingleses à América geraram formas de ocupação de território diferentes das ocupações portuguesas e espanholas. Os ingleses tinham a intenção de morar nesse território e não apenas retirar suas riquezas e as enviar para a Europa. Por esse motivo, desde o início, desenvolveram uma infraestrutura com planejamento de vilas e construções de casas, escolas, enfermarias, oficinas, etc. Caraca, eles estavam com um plano bem... Enquanto os espanhóis e portugueses enviavam funcionários para administrar suas possessões da América, os ingleses organizavam governos locais, escolhendo representantes para as assembleias. Os governos locais estavam ligados aos soberanos da Inglaterra. Entretanto, os colonos eram motivados pelas experiências políticas que estavam ocorrendo na Inglaterra durante o século XVII. Desejavam governos mais autônomos. Muito obrigado, Ana. Então, De nada. fazer alguns comentários aqui. Nós temos, num primeiro momento, a Inglaterra com a religião oficial, que era o anglicanismo, e aí nós temos... Eu nunca ouvi falar disso. Oi? Desse anglicanismo, sei lá como é que fala. O que tem? Eu nunca ouvi falar disso. Como que É na verdade, um outro tipo de doutrina e organização da igreja lá na Inglaterra. Mas é importante deixar claro que não é o catolicismo, então, não é a igreja católica, não é o protestantismo, a igreja evangélica. Então, é como se fosse, de fato, uma outra religião, uma outra igreja. E aí, a galera que tinha essas outras religiões eram perseguidos, óbvio, porque você tinha que ser seguir a religião oficial. Se você não seguisse, você seria, né, punido de alguma forma. Vamos deixar assim. Calma aí. Fala, Laura. Só caiu minha ligação e eu não consegui compreender que página é. Você estava ligando para quem, Laura? Senhor, caiu a minha ligação daqui. Então, você estava ligando para quem?
Com quem que você Tá estava ninguém. conversando? Com você? Ah, é? Poxa vida, Laura. Nós estamos na página 11 agora, Laura. Ok, Su. Obrigada. Exponha. Então, pessoas, vamos entender uma coisa aqui. Essa galera, esses ingleses, os habitantes da Inglaterra que foram para a América do Norte, que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos da América, eles formaram inicialmente aí essas 13 colônias. Nós vamos continuar a leitura, isso vai ficar mais claro. Mas uma distinção que já precisa ficar clara aqui é a seguinte: diferente dos portugueses, que quando chegaram no Brasil, chegaram com o zoião grandão, querendo se aproveitar da grana, do pau-brasil, do ouro, sabe? Os ingleses, eles foram para a América do Norte para morar, para povoar. Eles não foram para simplesmente enriquecer. Eles queriam realmente um lugar onde eles pudessem exercer sua religião, praticar sua religião, sua política, e isso seria possível ali na América do Norte. Beleza? Nós vamos continuar então. Ó, a Ana tá com o dedo levantado, ó. É seu filho, senhor? Sim, esse é meu filho. Tá vendo? Pelo menos ele tem cabelo. Precisamos continuar. Nós temos o Organize as Ideias, pessoas. São 2 perguntas. Darei uns 4 minutinhos, 4, 5 minutinhos para vocês responderem. E aí a gente corrige juntos. Vamos lá. Não, mas o senhor tem poder de mutar todo mundo. É só ele mutar todo mundo. Não, o senhor é o Ele não Thanos. mutou ainda. Ele tá O senhor é falando o sozinho. Thanos. Ele tem... Você tá no mudo, senhor. Ah, não, ele deve estar falando. Gente, o Acho que senhor é ele o sabe que ele tá Thanos. no mundo. Ele tava falando. Não, mas Por eu acho isso que ele que sabe. ele Tá no mudo, senhor. Ele Eu achou acho que que ele sabe. Gente, o senhor é o Thanos. Ele deve estar falando com outra Fala pessoa. longe gente. do microfone, Giovanni. O áudio estoura todo. Tá, o áudio gente, fica estourado. o senhor virou o Thanos. Só que em vez dele ter a manopla do infinito, ele tem o computador do infinito. O senhor tá olhando Só pra que gente, ele pra faz gente com uma cara de... Ele muta todo mundo, não só metade. Ah, ô, senhor, a Pietra chegou, tá? Ele vai dar o estalo, ele pode acabar com a aula Ela inteira. acabou de chegar, mas ela tá com a câmera. Eu acho que ele deve estar falando com outra pessoa, alguma coisa assim. Porque Não, ele tá deve olhando saber pra que ele tá gente. mutado. Não, ele só quer saber onde é que essa conversa vai dar, só. Não, ele deve estar falando no WhatsApp, alguma coisa assim. Ele Ele deve- não mandei ah, assim, ele- Senhor, você Jamais. Vamos lá. Não falei. A primeira pergunta aí do Organize as Ideias De nada, senhor. é uma boa pergunta de prova. Então, considerem isso na hora de estudarem para as provas. Muito bem. Vamos lá. Cite os motivos que Tá impulsionaram bem, os Giovanni? exploradores a colonizar a América. Espanhóis e portugueses. E aí? Senhor, posso falar? Bora. coloquei riquezas. Uma de cada vez, Eu também calma. coloquei riquezas. É riquezas? Tava levantando a mão, que sacanagem. Senhor, e Fala, espanhol- Guilherme. Eu coloquei explorar as terras encontradas e expandir a fé católica, os espanhóis e portugueses. Ok. Não, mas isso é... Senhor, os ingleses, senhor, eu coloquei desejo de riquezas, buscavam um novo lugar para morar, no qual não fossem alvos das perseguições religiosas que sofriam na Inglaterra. Tá. Então, é importante que fique claro a diferença aí de colonização dos espanhóis e portugueses e dos ingleses, tá? Uns realmente estavam interessados na grana, no capital, no poder, e outros A população. numa Saúde. nova terra aí para habitar, para morar.
Organize as ideias, exercício 2 da página 11. De que forma os objetivos dos ingleses, ao se estabelecerem em terras americanas, podem ter influenciado o processo de urbanização de suas colônias? Gerar formas de ocupação do território diferentes das ocupações portuguesas e espanholas. Eu não entendi nada. Mais Entendi mais ou menos. alguém respondeu alguma coisa? Posso falar? Eu botei assim, como queriam viver lá, eles começaram a construir casas. Tá. Thiago, você Carol? interrompeu a Lavínia, agora a Lavínia tá revoltada. Fala, Entendi, Lavínia. senhor. Fala, Lavínia. Desculpa. Oxi, lá não. Aí, galera, a Pietra tá com seu trava-zap aí de novo. Lavínia, vamos lá. Muito obrigada. Trava a tela. Trava a tela. Diversas estratégias foi um dos motivos que levou famílias inglesas a se mudaram para a América e iniciar a colonização das 13 colônias. Tá. Ô, Sam, Calma aí. Carol também respondeu. O que você colocou? Eu não respondi, eu não entendi. Ah, Nem eu. ok. Senhor, Então vamos entender Carol, primeiro coloca a pergunta. O que que outras acontece? igrejas eram perseguidos e impedidos de praticar essa fé. Tá. Vamos A Lavínia não entender, fala, vai. vamos Ah, não, entender a pergunta número 2. O que estava acontecendo? Então, os ingleses eles foram para morar ali na América do Norte. E como é que isso mudou, influenciou, interferiu na urbanização, na formação dos bairros, das cidades da América do Norte? Porque como eles foram, como eles foram com o intuito de morar, eles já foram construindo uma boa infraestrutura. Então, eles já foram pensando, como nós lemos, na construção aí de vários aspectos funcionais de uma cidade. Eles pensaram nas vilas, nas cidades planejadas, nas casas organizadas, eles já pensaram em escolas, em enfermarias, que hoje nós chamaríamos aí de hospitais, a questão das manutenções. Então, eles já... É como se fosse um condomínio, né, de casas, algo planejado, algo pensado. Diferente de repente, um bairro onde cada um constrói o que quer, onde quer, do jeito que quer e vira meio bagunça, sabe? Não tem um padrão, não tem regra. ô, Sam, então eu coloquei assim, intuito de morarem em vilas e cidades. Eles foram com o intuito de morar, e isso favoreceu para essa urbanização aí nas colônias. Aham. Show. Vai falar, Lavínia? Leia. Quero ler. Calma aí, deixa eu montar a galera. E aí você pode ler as 13 colônias. Pode habilitar seu microfone. Mas é pra eu ler tudinho? Pode ler só até o Destino Manifesto. Ai, mas é muita coisa. Que muita coisa. A imagem pega mais da metade da imagem, da página. Vai lá. Quando chegaram à América, os ingleses estabeleceram-se na região litorânea da América do Norte, fundando as 13 colônias. Com o passar do tempo, as diferenças geográficas entre os locais em que essas colônias se estabeleceram acabaram incentivando as instalações de diferentes tipos de economia entre elas. As colônias situadas mais ao sul, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, tinham um clima mais quente e solo fértil. Nelas desenvolveu-se uma economia agrária voltada para a produção de algodão, tabaco e arroz. A produção agrícola nessas colônias era marcada pela existência de latifúndios, grandes extensões de terra nas quais era cultivado um único tipo de produto, com a utilização de mão de obra escrava.
A maior parte dessa produção era vendida em Inglaterra, enquanto o restante permanecia nesses locais para consumo interno ou era comercializado com os colonos do norte. As colônias que se localizavam mais ao norte, você fala isso? Por sua vez, tinham um clima mais frio e um solo pouco propício às atividades agrárias. Por essas características, suas principais atividades econômicas eram o comércio e a produção de artigos manufaturados. Também havia produção de alimentos, porém eram cultivados em minifúndios, pequenas fazendas nos quais o trabalho era executado por mão de obra livre. As últimas colônias a serem fundadas pelos ingleses são chamadas de colônias do centro. A economia entre elas era similar à praticada nas colônias do norte, caracterizando-se pela coexistência da agricultura, do comércio e da criação de gado. São Ótimo. nomes muito difíceis Muito que não bem. compreendem. Não, o nome dos estados ali, tranquilo. Então, vamos lá. Calma aí, a Bruna quer falar. Eu sei falar aquelas palavras. Fala, Bruna. Professor, que nem a Lavínia leu, eu não sei se eu vou achar a parte agora, achei. Eles tinham produção de algodão, tabaco e arroz. Tabaco não é tipo uma droga? É fumo, né? Sim. Mas é plantado, né? É. Então, na verdade, é algo ruim, mas é algo muito lucrativo, porque a galera fumava bastante. Ah, Tinham até os cachimbos, né? os cachimbos. Cadê? Deixa a Ana falar. A Ana tá ali, agoniada para falar. Fala, Ana. Professor, mas se o tabaco fosse proibido, não venderia em qualquer padaria. Exato. É o que nós chamamos de droga lícita, Que nem remédio? que nem remédio. Só que como um remédio tipo dipirona, assim, que você pode chegar na farmácia e comprar. Não é um remédio prescrito, receitado pelo médico, né? Que a receita fica lá retida hoje. Então, existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Drogas lícitas é o cigarro comum e álcool, bebida. Tudo bem que para você comprar a cachaça tem que ter acima de 18 anos, né? Mas qualquer um pode chegar lá e comprar. Agora, o que seriam as drogas ilícitas? Aí entra tipo maconha, cocaína, heroína, enfim, né? Beleza. Professor, então nessa época, tipo, você podia achar tabaco na farmácia? Não era bem assim na farmácia, mas no mercado, no comércio, se vendia livremente. Como hoje o cigarro, muito de boa. Ah, tá. Bom, vamos lá. A Laura quer ler. Cadê a Laura? Cadê seu carro? Eu também quero ler. Calma aí, Bruno, calma aí. Sir, é o Destino Manifesto, né? Que tem que ler. Exato. Você vê água? Pode, eu vou montar você. Pode. Algum tempo, após a colonização do litoral, os colonos iniciaram um processo de expansão para o interior do continente. Aos poucos, várias regiões foram sendo incorporadas às 13 colônias. Por exemplo, parte da Louisiana foi comprada dos franceses. Pelos locais em que se expandiam, os colonos levavam seu modo de vida, sua religião, construíam moradias, escolas, oficinas e templos religiosos. Essa expansão, porém, encontrou uma barreira nos povos indígenas que habitavam aquela região, como os Apaches ou Sioux e os Cheyennes. Os colonos, no entanto, dispostos a estimular o crescimento e o desenvolvimento de suas colônias, promoveram ataques aos povos indígenas.
Eu posso ler a outra página? Por favor, até a troca de ideia. Como forma de justificar a expansão territorial e a dizimação de muitas nações indígenas, em 1845, o jornalista John O'Sullivan teria publicado na Revista Democrática a seguinte frase: nosso destino manifestado, atribuído pela providência divina para cobrir o continente para o livre desenvolvimento da nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente. A partir de então, difundiu-se a ideia de que os colonos eram o povo eleito por Deus para levar sua cultura e seu modo de governo a todos os cantos da América, incluindo os demais povos. Essa ideia de superioridade foi retomada em vários momentos da história dos Estados Unidos como justificativa para a dominação sobre outros povos e territórios. Com o passar do tempo, essa ideia passou a ser chamada apenas de Você mutou ela. Eu só queria saber uma coisa. Providência Divina não era uma escola ou era outra coisa? Não, eu já vou explicar. Pessoas, Era tipo um santo, não era? Vamos lá, vamos por partes. Vamos entender aqui o que estava acontecendo. Algo que eu, na verdade, não fiz, eu comentei outras coisas do que foi lido anteriormente e não comentei. Então, é importante, num primeiro momento, ficar claro que na formação das 13 colônias, norte e sul, elas foram se organizando economicamente de forma diferente, de maneiras diferentes. Uma trabalhava com manufaturas e com o comércio, outras com o plantio, com a agricultura e etc., usando mão de obra escrava, enquanto a outra mão de obra livre. Então, desde o início, nós já teremos essa distinção. Algumas colônias, uma galera usando e a favor da mão de obra escrava, e outra galera contrária à mão de obra escrava. Eles até poderiam ter escravos, mas assim, não era algo que eles concordassem, defendessem. Aí nós chegamos nessa questão geográfica, podemos dizer. Então, nós tínhamos os índios, e aí os colonos queriam ir conquistando cada vez mais território. E aí os índios que moravam lá começaram a achar ruim. E aí, o que fazer? Simples. Eu vou dizer que Deus me abençoou, me escolheu para que eu leve a minha cultura e aquilo que eu penso, a minha maneira de governar, para todo lugar. E eles acreditaram? Dessa forma, calma aí. Dessa forma, eu tenho a bênção e a proteção de Deus para matar os índios, se for o caso, para tirar eles da terra, porque eu estou levando a cultura que Deus quer que seja levada, entende? Não, eles não acreditaram, mas não é essa a questão, não é esse o ponto. A questão era para os demais, para os outros colonos, para a Inglaterra e até para eles mesmos, para que eles ficassem com a consciência um pouco mais tranquila de estarem matando e destruindo outros povos, outras culturas. Mas foi assim que aconteceu. Então, quando falarmos em destino manifesto, ou seja, a ideia de destino, como se Deus realmente tivesse escolhido os Estados Unidos para levar a cultura para o mundo inteiro.
Oi, Ana? Eu não entendi isso não, senhor. Não? Eu entendi. É meio estranho, mas eu entendi. Ó, É um pouco estranho. nós vamos fazer aqui o troca de ideias e aí vocês terão uma referência respondendo. Então, olha só. A imagem a seguir é uma representação do destino manifesto que os colonos utilizavam como pretexto para a apropriação, para conquistar, para tomar posse das terras indígenas. Então, nós vamos analisar essa obra e responder essas duas perguntas, e aí nós vamos retomar para ficar mais claro esse contexto, esse conceito de destino manifesto. Vamos lá. Respondam. Então, retomando aqui, pessoas, olha só. Troca de ideias. Primeira questão aí da página. Que elementos da imagem nos permitem afirmar que a mulher em trajes brancos é uma personificação da doutrina do destino manifesto? Então, em primeiro lugar, observando essa obra do progresso americano, que isso? É que minha caneta caiu. Mas não precisa gritar. Oxa, é só pegar. Vamos lá. Observando essa obra, então, nós temos a representação aí de um ser divino, né? Porque a pessoa está voando, então você já vê com vestes brancas, tem toda essa menção, essa referência. E ela está segurando na mão o quê? O livro. Um fio. Sim, A então ela Bíblia. está segurando um livro que pode ser representado aí pela Bíblia, enfim, mas o livro vai dar a ideia de sabedoria, certo? De cultura. E, na verdade, esses fios são fios do telégrafo, que, na verdade, era a forma de comunicação. Então, nós temos uma representação do avanço tecnológico sendo levado por essa mulher às outras colônias, a outras terras. Notem, observem, calma, observem que por onde ela está passando, por onde ela está voando, por onde ela passou, melhor, está mais claro. O fio do telégrafo. Sim. Então, observa que está mais claro, certo? Por onde ela já... Por onde ela passa, fica... Ô, senhor, então pode colocar assim, por onde ela Mas passa? calma, presta atenção, depois você responde, entende? Vamos tentar entender a obra primeiro, depois você registra. Então, ó, onde estão os postes com fio, observem que esse caminho está mais claro. Por que está mais claro? Porque a cultura chegou, porque a tecnologia chegou. E o arredor aqui, as extremidades da imagem, está mais escuro. Por quê? Porque eles estão na ignorância, ainda não tem avanço tecnológico nenhum. E é claro que essas pessoas que seriam os índios, eles estão fugindo, eles estão com medo. Diferente dos colonos, que estão trabalhando, que estão vestidos, né? Então, tem todo essa explicação, essa análise na obra. Então, agora sim, Laura, com muita calma. Que elementos da imagem nos permitem afirmar que a mulher em trajes brancos é uma personificação da doutrina do destino manifesto? Então, o livro, o símbolo do telégrafo e esse caminho por onde ela passou, mais claro, transmitindo a ideia de cultura e tecnologia. Ai, senhor, que O caminho por onde ela Entendi passa. muito bem, professor. Calma aí, quem falou? Não entendeu? Ok, vamos lá. Destino manifesto, como é conhecido, como ficou registrado aí na história, é a ideia de que os Estados Unidos, as colônias, eles acreditavam que Deus escolheu, elegeu eles para dominar o mundo. Então,
eles acreditavam que eles foram eleitos, escolhidos por Deus para dominar o mundo, para levar a cultura deles para o mundo. Isso é destino manifesto. Eles foram destinados por Deus, escolhidos por Deus, para levar a cultura deles, o governo deles, para o mundo. No mundo. Aí nós temos na representação da imagem essa mulher que está carregando o livro, que denota aí uma sabedoria, e os fios do telégrafo, porque é uma comunicação, é avanço tecnológico. E o caminho por onde ela passou está mais claro, dizendo que, nossa, a luz chegou, o avanço tecnológico chegou, a cultura chegou nesse lugar, agora nós não somos mais ignorantes. E a galera que vivia nas sombras, com medo, está fugindo. Na obra apresentada aí do progresso americano. Quando vamos para a pergunta número 2, nós temos: quais foram as consequências do destino manifesto para os colonos e para a população indígena? Fala, Júlia. Eu coloquei uma coisa, mas eu não sei se está certo. Vai, responda, vamos ver. Não, nada. Senhor, eu não sei se está certo, mas eu pensei numa coisa assim, na sua resposta. Para quem está sem internet, fica com... Para quem está sem internet, sem a comunicação, está em um lado sombrio. E quem está com a comunicação está num lado iluminado, tá certo? Tá. Isso é parte da internet. E não era internet não, tá? Mas, ó, isso ainda está associado à questão do destino manifesto da primeira pergunta, Laura. No final das contas, depois que essa ideia aí de que, eu sou o melhorzão, eu vou dominar o mundo, Deus me escolheu para dominar o mundo. O que é que aconteceu com os colonos e o que aconteceu com os índios? Os colonos trabalhavam e os índios fugiram. Na real, os colonos, eles conquistaram as terras, eles expandiram as colônias, e os índios perderam as terras. Então... Simples assim. Então os colonos conquistaram as terras e os índios perderam as terras. Eles tiveram sua vida abalada, sua cultura aí destruída. Muita gente morreu. Muita gente morreu. Tudo isso, de novo, em nome de Deus. Se nós fizéssemos que não é, e não será tema de estudo, mas várias vezes, em diversos momentos, os Estados Unidos mete o bedelho onde não é chamado. Ele se intromete. Por quê? Porque eles acreditam ainda nessa ideia de que eles são os melhores, de que eles são bonzões, de que eles têm que intervir. Tá? Então, isso é muito forte. Por mais que não usemos mais essa questão do destino manifesto, que Deus escolheu os Estados Unidos, não se usa mais, né? Mas está ainda na cultura, está enraizado na cultura. Eu não conheço tantos americanos assim, mas dizem, e quem convive, quem já viajou bastante para fora, dizem que os americanos eles têm essa postura mais cheios de si, mais orgulhosos, sabe? No caso, eu nunca conheci um americano, mas a gente concorda. Também, né? Sir, esse negócio que você falou deles serem mais orgulhosos, eles são mesmos, porque eu já vi um vídeo que tava um brasileiro foi nos Estados Unidos e mostrou o Brasil pra eles, porque eles não sabem que o Brasil existe. Eles falam, não existe. Tipo isso. Só é a América e pronto. Só é Estados Unidos que fica na América. Ou seja, nesse fato eles já são orgulhosos demais. Sim. Abrindo um rápido parênteses aqui,
A minha irmã, ela está morando na Califórnia como au pair, como babá, e os chefes dela lá, às vezes conversam, ficam perguntando, né, o que tem no Brasil, o que tem em São Paulo, né? Tem internet. E aí Tem eles fazem Netflix, tem A perguntas. mesma coisa. Eles fazem esse tipo realmente de pergunta, sabe? Do tipo, mas lá tem fast food? Imagina. Não, Mas mas ela não Só entende. base. Filho, vai fast tomar casa food na tem? rua. Sabe? Falei assim, não, A gente tudo tem que até um tem lanche aqui, exclusivo do Mac que não tem nos outros países. tudo que tem aqui Mac. nos Estados Unidos tem lá. Menos o hambúrguer do Mac que a gente Não, tem. ô, professor, Não sabia lembro que qual o que era. quarteirão aqui no Brasil não tem lá nos Estados Unidos? É verdade. É, Uma então. parte. Eu ia falar, Tem pelo um menos a quarteirão gente que tem tem o lá, mas segundo o maior quarteirão... McDonald's do mundo. Só que aí, se Eu você nunca for comi um nos Estados Unidos, fica o quarteirão. É primeiro. bom? Árido? É lanche normal, é tipo queijo, hambúrguer e só. É bom. Ô, Sir, Oi. É eles muito pensam grande. que a Picles gente anda também. em macaco na Picles rua. é Eles ruim. pensam que a gente vai encontrar um tigre aqui na rua. Ó, eu vou mostrar meu trava-tela aqui, é melhor do Fala que a o da verdade, Bia. eu encontrei um macaco. Eles têm Aí, ó. essas referências, infelizmente. O Thiago. Meu trava-tela é melhor do que o da Fica Pietra. revoltada com isso? Realmente. A Pietra, ela escuta que Mas a foto do Arthur parece mais com ele. Ó, quando a gente para pensar, e foi interessante isso, ela... Olha, Davi, que chique, muito bem. São Paulo é a 5ª maior metrópole do planeta. Então, o Brasil é o E a maior primeira país do mais mundo. Quando você para pensar nisso, a galera acha que aqui a gente anda realmente com um monte de cobra no pé, com um monte de passarinho nos ombros. Acham que a gente é Mas monstro é tipo aqui. o Tarzan Homem das fica andando em cavernas. cipó. É, São então. Paulo é Eu menor sei que que Nova come York. mais fast food que todo mundo aqui. Cara, acho que a gente É, caça a gente esquilo. além das cavernas, fazer. É. Exatamente. Eu sou o Tarzan que vai Não, mas a andando gente tem que pensar que eles são assim para qualquer outros povos, porque eles acham... Mas É verdade, né? Não, mas é sério, com o Brasil, meu importante Deus do deixar céu. claro que isso não só conosco, da América do Sul, brasileiros. Os americanos, eles são assim também com relação à Europa. Eles são tanto que independentes, eles têm uma certa rivalidade, eles, né, se acham superiores, até se comparado a países... Eles devem achar da que Europa. saem uns coração andando na rua, assim. É, então. Pessoal, Eles perguntam, vocês têm rua de asfalto? Ô, senhor, o dia da independência nos Estados Unidos é mais importante que o Natal. Né? Pra eles. é bem legal. É tipo, a coisa mais importante do mundo pra eles é 4 de julho. Pra mim Ó. é a Páscoa, porque eu gosto de comer. Não, tipo, não era Isso Bruna, aí. 4 de Natal julho, eu também. sei que leia era pra gente, Bruna. 7. Ó, habilita seu microfone. É os colonizadores nativos escravos, né? Exatamente. Embalados pela doutrina do Destino Manifesto, os colonos se colocaram em marcha para o interior, conquistando terras sem se incomodarem se elas já eram habitadas por nativos. Os indígenas resistiram à expulsão de suas terras e entravam em guerra com os colonos. Muitos indígenas foram mortos pela guerra ou pelo contágio de doenças, como o sarampo. Os que sobreviveram recuaram para o norte na tentativa de atingir terras livres dos colonizadores. Estima-se que a população indígena que vivia na região atualmente forma os Estados Unidos era de 25 milhões no século... Qual que é o século? 16. 16. No início do século 19. 19 era de 2 milhões.
No livro Enterre em Meu Coração na Curva do Rio, o autor, não sei falar, Jim Brown, denuncia a violência e o extermínio indígena provocado pela expansão dos colonos para o oeste. Retrata ainda a versão que foi construída de mocinhos, os colonos, contra bandidos, os indígenas. Nas histórias de Far West, ou extremo oeste, chamadas no Brasil de faroeste. Leia aí pra gente. Pode continuar. Ah, tá. Mas para que queremos viver? O homem branco tomou nossas terras, matou toda a nossa caça. Não satisfeito com isso, matou nossas mulheres e crianças. Agora nada de paz. Queremos ir e encontrar nossas famílias nas terras dos espíritos. Gostaríamos dos brancos até descobríssemos que eles mentiram para nós e roubaram o que tínhamos. Levaremos a machadinha da guerra até a morte. Leia também essas duas linhas? Além, sim. Ah, tá. Além da ideia do destino manifesto, é a busca por terras em meados do século XIX. 19. Foi descoberto o ouro na região da Califórnia, que provocou uma corrida em busca do metal precioso. A propósito, a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos e já tentou que isso, Lavínia? Já tentou se tornar um país independente, tá? De tão rico. Lá é que está o Vale do Silício. Microsoft, Google, tudo que é de tecnologia está ali, tá? Então, pessoas, nós temos aqui essas questões. Então, os colonizadores e os índios. Normalmente, quando a gente assiste até desenho, mas algumas séries e filmes também, nós vemos o cara branco, cowboy, com arma, indo atrás de quem? Dos índios, porque os índios são maus, porque os índios, eles resistem, eles não querem trabalhar, eles não querem sair da terra deles. Como assim? E aí nós temos essa inversão de valores. Isso através do cinema, isso através do marketing. Então, olha como é vendido para a gente, que o colonizador, o homem branco, ele é o bonzinho, o mocinho, e os índios que estavam habitando na terra deles, em paz, são os caras maus, que não querem sair da terra deles. Como assim? Mas a terra não é dos ingleses, é dos indígenas. Porque exatamente. Eles que descobriram. Por isso que tem essa inversão. É uma manipulação, é um marketing muito forte. Bom, Isabel, está com a gente, Isabel? Oi? Oi, tudo bem? Leia para a gente outras histórias aí da página 14, por favor. Com a colonização da América pela Espanha, o Oceano Atlântico ficou tomado pelos galeões espanhóis, carregados de ouro e prata. E nesse contexto, a pirataria passou a ser uma prática comum e muitas vezes autorizada por reis europeus, que não tiveram a sorte de estabelecer as colônias ricas em metais preciosos. Além dos piratas, que trabalhavam por conta própria e dividiam entre a tripulação os lucros obtidos, com os ataques aos galeões espanhóis em alto mar, havia os corsários, que promoviam saques a mando de seus governantes. Podemos citar como exemplo o corsário Francis como fala isso? A fração da forma decimal fica 20. Ok? Ô, Isabel, você se mutou, Isabel. Não se mute, não. Que esteve a serviço da Rainha Elizabeth I. Isabel, você está se mutando, Isabel? Calma aí. Não se mute, Professor, não. Fala. Lê o outro parágrafo. Lê, termina aí pra gente. Página 14.
Além de capitão e oficial de grande importância da marinha inglesa, ele atuou como corsário com o objetivo de obter riquezas para a Inglaterra, que havia saído atrasada na conquista de colônias na América. As relações políticas e econômicas entre os reinos de Espanha e Inglaterra entraram em crise com os saques praticados por corsários ingleses aos navios espanhóis, que cruzavam o Atlântico ou as colônias espanholas na América. Ótimo, muito, muito obrigado. Então, nós temos aqui Nós temos, então, aqui, pessoas, nesse contexto, a grana, ouro, prata, a questão da pirataria, esses corsários, então, são os navios aí dos piratas, que vão fazer a pirataria, vão fazer o roubo, vão fazer o escambo, sabe? E nós temos já todo esse contexto, porque a galera sempre quer enriquecer. Por mais que você tenha grana, poder, dinheiro, mais poder, mais dinheiro, melhor, sabe? Então, nós temos esses aspectos. Pessoas, nós temos a página 15, hora de estudo, 6 perguntas, babinhas, só que não. Não, tranquilo. Então, vamos lá. 6 perguntas. Vou dar um tempinho aí para vocês e aí a gente já corrige na sequência. Então, a imagem, hora de estudo, página 15. Ó, a imagem é a reprodução de um mural do artista mexicano Diogo Rivera. Observe atentamente e responda a questão. Eu já terminei de fazer a atividade. Falta 8 minutos para acabar a aula de verdade. Então, meu Deus, velho. Quem que é? Quem que é o Zé? É o Henrique. É o Giovanni. O Giovanni nem tá na aula, pô. O Giovanni nem veio. O Henrique nem tá na aula, é o Giovanni. É porque o Henrique tá fazendo isso. Terminei de fazer a atividade. Falta 8 minutos para acabar a aula de verdade. Só quero dizer que hora de estudo são perguntas de prova. Nós não teremos tempo de corrigir. A Laura tá na lasca aí, senhor. Vamos lá. Então. Primeiro, eu tava lá. na obra de Diego Rivera, é possível distinguir os astecas dos espanhóis? Moral. Não. Sim. Ai, que susto, velho. Eles são os astecas que estão trabalhando ao fundo e também tem alguns crucificados na árvore. Lógico, e a roupa deles também. A roupa. Pessoas, vamos lá. A obra retrata uma cena pacífica? Sim, muito pacífica. Não. Não. Por quê? Porque tem cara Porque com tem bastão armas, os na caras estão mão. com umas armas. Claro, eles estão sendo bastão na levados mão. como prisioneiros, lógico, né, pessoas? Coitado Estão dos burrinhos aí, sofrendo, tá sendo maluquinho. violentados. C. Entre os espanhóis estão retratados apenas militares? Não, porque também tem os astecas, senhor. Não. Não, mas ele Entre foi os entre os espanhóis. Não, mas os espanhóis. Não na pintura inteira. Carol, quanto mais fazer carne de panela? Não, não eram só os militares, porque como a Ana, como a Toshi já comentou, tem a cruz, então tem os religiosos que estão presentes ali também no meio dos espanhóis. Aí nós temos 2. Qual alternativa vocês colocaram como correto? A. B. B. Qualquer B. coisa, botei A. Só tem 3, cada um colocou uma. A de atum. Ó, o mercantilismo regia a política econômica da maioria dos reinos europeus do século XVI. De acordo com ele, pode-se afirmar que as colônias da América tinham a função de aumentar a riqueza de suas metrópoles, provendo metais preciosos e geraria uma balança comercial favorável. B. A 3.
Nossa, gente, parece que a Laura ganhou R$1.000. Ela ganhou na. Como é que Nossa, chama? galera. Ganhou na loteria. Quando o da explorador Hernán Cortés e seus soldados chegaram ao território em que viviam os astecas, no atual México, foram bem tratados pelos nativos que... Acreditavam que os europeus poderiam ser deuses por causa do aspecto semelhante Isso tudo que eles falaram. do deus Inca, Alternativa C. Falar meus filhos. Nossa, imagina o. Peraí, ô professor, eu só fiquei um pouco na dúvida, porque o deus era Inca, mas aqui tá falando dos povos. Peraí, nossa, astecas. Você falou que a resposta. Sim, mas nós já estudamos isso, inclusive, eles acreditavam que eles eram deuses, tá? Então, tenha isso em mente. Mesmo que seja maia, inca, asteca, enfim, eles acreditavam que era representação de deuses ali. Eles eram loucos. Não loucos. Não, eles nunca tinham visto uma pessoa diferente. Aí eles viram uma pessoa diferente e falaram... Exato, lembra dos Nossa, cavalos e etc. Deus. 4. Além das armas, os espanhóis contaram com outros fatores que contribuíram para a dizimação dos astecas e a tomada de posse sobre suas terras. Qual alternativa? A constituição de alianças com grupos subjugados e as doenças. Lembrem-se das doenças. Coca-latão. 4 é a A. 5. Senhor, qual que é a 3? Eu não ouvi. Calma aí. 5. Os colonizadores espanhóis utilizaram uma forma de trabalho que era prática comum na sociedade inca. Essa era... A mita. A mita, alternativa C, que obrigava os indígenas a prestar trabalho, principalmente nas minas. E 6, a doutrina do destino manifesto era... Uma teoria que defendia pelos colonos ingleses que eram um povo escolhido por Deus para levar a civilidade aos demais povos do mundo. Deu pra entender nada que vocês falaram, mas tudo bem. A 2, alternativa B. A 3, alternativa C. 4, alternativa A. 5, alternativa C. E 6, alternativa A. Beleza, pessoas? Ô, gente. Até aí, senhor. Só isso. 11 horas, aula de filosofia, hein? Tá bom. Tchau. Tchau.